Olá, eu estou lançando meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor Dr. Marco Antônio Villa e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, estamos começando o nosso boletim Marco Antônio Villa. Claro que o assunto hoje é a presença de Bolsonaro aqui ontem na cidade de São Paulo, hoje esteve em Santos. O que chama a atenção, por mais incrível que pareça, é que o Bolsonaro parece que entra ano, entra mês, sai mês, entra semana, sai semana. Ele, ao invés de melhorar ou ficar igual, ele chega até a piorar, por incrível que pareça. Ontem esteve aqui para apoiar o prefeito Ricardo Nunes. É fácil apoiar quando a eleição já está quase que decidida, né? Ou seja, ele no momento que o prefeito necessitou do apoio dele no primeiro turno, ele, através dos seus asseclas aqui em São Paulo, sinalizava apoio ao Pablo Marçal, né? E dando declarações, sempre colocando em dúvida a possibilidade de vitória da candidatura do Ricardo Nunes. Depois do segundo turno, depois do resultado do primeiro turno para o segundo turno, aí ele quer ser agora credor da vitória. Isso é piada, né? Ele não teve qualquer participação aqui, ao contrário, como eu cantei a bola, ele acabou, no fundo, prejudicando a candidatura do prefeito com a indicação do vice, que é o elo mais fraco da chapa, né? Porque o vice não é bem visto por grande parte do eleitorado. Sendo assim, a nossa análise, meses atrás, ela estava certa, porque nesse espaço, né, acabou sendo ocupado pelas figuras, pela figura do Pablo Marçal, e o Bolsonaro, a participação dele na campanha aqui em São Paulo foi péssima, foi nula para ele. Politicamente ele não ganha nada. Se ele falar que ganhou em São Paulo, é uma piada. Quem tem o mínimo de seriedade analítica sabe que é mentira. No Rio, ele foi fragorosamente derrotado. Em BH, pela última pesquisa que saiu quase agora, ele também não tem um resultado significativo. É possível que o prefeito Fuad seja reeleito. Mais uma derrota do Bolsonaro. Se nós olharmos derrota também em Recife, em Fortaleza, há uma pequena vantagem de 2 pontos para o candidato do PT, o Leitão, que passou aquele simpático André Fernandes, aquele que gosta de feminicídio, gente boa, né? Pelas declarações que deu, incrível. Então, você perceba que, com raríssimas exceções, nos principais colégios eleitorais municipais dessa eleição, ele acabou sendo derrotado. Então, nós podemos dizer, sem exagero, que o Bolsonaro é o grande derrotado na eleição. Ele esperava. Eu estou falando das cidades que eleitoralmente importam e que representam muito para os seus estados, né? Não vamos pegar o total de municípios, aí você pega um município de 5 mil habitantes, você não pode comparar com 12 mil habitantes de São Paulo, né? Você não compara elefante com abacaxi. Então, a tendência, a eleição de 27, de segundo turno, a tendência é que ele seja o grande derrotado nessa eleição. Bem, além de participar em São Paulo, depois foi muito engraçado o momento. Ele teve uma churrascaria, depois um ato religioso numa igreja aí, à noite evangélica, uma tal de Sara Nossa Terra, né? E também foi entrevistado, teve uma coletiva muito rápida, e perguntaram para ele sobre se ele é candidato em 26 ou não. Ele disse que foi fraudada a eleição em 22, na Bahia as urnas, olha a loucura dele, a irresponsabilidade, é caso, né, de no mínimo um inquérito, porque ele está espalhando uma mentira, insuflando as pessoas contra as autoridades constituídas. O que ele diz? Que na Bahia as urnas eletrônicas ficaram até 24 horas, até meia-noite. Não fecharam assim, como no Brasil inteiro, por até meia-noite. Não tem um testemunho disso, é mentira. Mas ele continua vociferando mentiras. E aí perguntaram, porque ele estava aqui, Assis aqui, o prefeito Ricardo Nunes aqui, perguntaram para o prefeito, e aí, o senhor concorda com o que ele disse? O prefeito ficou naquela famosa saia justa e disse o seguinte: olha, eu desconheço, eu não acompanhei bem o que aconteceu na Bahia. E aí, se você olhar a cara de fera, ele visto de selvagem, com ódio do Bolsonaro, olhando para o Ricardo Nunes, é um momento fantástico. Mas, vamos seguir. Hoje ele esteve em Santos, querendo apoiar a candidatura da candidata dele, que eu acho que é o contrário. A chegada dele vai prejudicar ainda mais a candidata que está em segundo lugar, e o prefeito, a tendência é que o prefeito seja reeleito. E aí é curioso, porque o prefeito tem o apoio do Tarcísio e a opositora tem o apoio do Bolsonaro. Note essas
essas fissuras, essas coisinhas vai ter influência lá em 2026. E ele sabe disso, o Bolsonaro. E fez declarações absurdas sobre a pandemia, sobre vacinas, remédios. Continua um negacionista. Vamos ver agora se ele vai ser efetivamente acusado pela PGR em relação aos atos golpistas, etc. E essa acusação, vocês sabem, encaminhada para o plenário do Supremo Tribunal Federal, que pode receber ou não. Se receber, vira uma ação penal. E aí ele se transforma em réu. Algo que poderia ter ocorrido esse ano, muito antes das eleições. Mas o Procurador-Geral da República, presumo eu, Paulo Bonet, não só solicitou investigações para ficar mais robusta a acusação que ele vai aprestar, como também ele não quis que isso concorresse com o calendário eleitoral. Isso está claro. É uma opinião dele, tudo bem, segue a vida, mas parece que em novembro isso vai ser encaminhado ao plenário. E aí o Brasil vai parar para assistir. Teremos, portanto, muitas emoções ainda esse ano. A questão colocada, e também aqui, ontem e hoje, e também falado agora na questão da eleição, quem vai ser o presidente da Câmara dos Deputados? Essa é a grande pergunta, não é quem matou o Dwight Reutemann, né? Lá no Vale Tudo, que vai ter agora uma nova versão que parece que vai ser caricata. O Dwight Reutemann não vai falar tudo aquilo que a consagrou como personagem. A Beatriz Segal, brilhante atriz, né? Ela vai ser adequada, vai ser uma Odete Reutemann politicamente correta, portanto vai ser um desastre. Mas tudo bem, para não perdermos tempo com isso e voltarmos ao essencial, né? Ele teve também em São Paulo e em Santos, e a questão central é em Brasília e no Brasil, né? Em relação à Câmara dos Deputados, é quem vai ser o presidente da Câmara. Então tem negociações de todos os tipos, o Lira vai ficar com aquele Hugo Mota, né? Abandonou o Elmar Nascimento, e o Elmar Nascimento, especialmente, são os dois candidatos que parecem mais fortes. Tem procurado do PT, buscando uma aliança, etc, etc, etc. Bem, qual é a questão que se coloca, portanto, nisso? É que o PL, o Partido Bolsonaro, apoia o candidato a presidente da Câmara, que será certamente o Hugo Mota, candidato do Lira, se ele apoiar a anistia ao Bolsonaro. Fundamentalmente. Os outros, chamados menos votados, como diria Ibrahim Suede, a anistia ao Bolsonaro. E, efetivamente, se isso ocorrer, essa anistia, ela viola claramente os princípios legais e vai ser derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Estou falando aqui com muita antecedência. E não há razão nenhuma para fazer anistia. Inclusive porque ele não foi sequer processado, quanto mais condenado. Então você vai fazer uma anistia sobre o quê? É a pergunta que eu gostaria de saber. Se não há uma acusação que foi recebida pelo Supremo Tribunal Federal, que seria o locus onde ele teria de se defender, ele não é réu de coisa alguma em relação à questão do golpe de Estado fracassado em 8 de janeiro, então qual a razão da anistia? É bom lembrar que na história do Brasil nós tivemos, por exemplo, a anistia em 1945, fim do Estado Novo, se aproximando do final do Estado Novo. Isso foi fundamental, terminando a Segunda Guerra Mundial. Era outra conjuntura, a derrota do nazifascismo. No meio disso tudo, veio a anistia aos presos políticos, e foi muito importante no sentido de abrir condições para a eleição dia 2 de dezembro de 1945 para presidente da República e para a Assembleia Constituinte, né? Ou seja, uma nova etapa que o Brasil viveu. Antes, a 29 de outubro de 1945, teve a derrubada do Getúlio Vargas e a ascensão do José Linhares à presidência da República, ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso eu já comentei outro dia, não vou repetir as razões da indicação de Linhares. Mas o que interessa, isso é muito importante para nós, é compreender esse processo histórico. A anistia tinha a sua razão de ser, né? Toda a repressão, que na verdade não começou em 1937, começou em 1935, né? Foram quase 10 anos de uma repressão violentíssima, né? De graves violações dos direitos humanos, pouco estudada até hoje, tem bons estudos, mas precisa de muito mais do que foi essa violência de uma década, que teve fatos assim tenebrosos. Eles nem imaginam como era o Tribunal de Segurança Nacional, mas um dia a gente comenta sobre isso. Mas, depois do regime militar, 79, agosto, para ser preciso, já no primeiro ano do governo Figueiredo, foi votada uma outra anistia aos caçados, banidos, exilados, né, que retornaram ao Brasil. Então, foram em torno dava mais de 10 mil pessoas nessa história toda, e era, portanto, um momento da abertura democrática. Ou seja, caminhava para o fim o regime militar. Agora a história é outra. Não há razão. A anistia, ela, nesse caso, se fosse aplicada, ela ia privilegiar golpistas que conspiraram contra a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, ou seja, golpistas que queriam impor uma ditadura, rasgar a Constituição Cidadã,
vão ser anistiados pela Constituição? Em absoluto. Nada. Zero. Isso é uma loucura. Não vai ocorrer. Registre. Não vai ocorrer. Então, nesse caso, o que acontece? Claro que o PL e o Valdemar e o Bolsonaro estão jogando duro, apoiar o Hugo Mota em troca disso. O Hugo Mota e a turma do Lira, vocês sabem, vende amanhã entrega, não estão nem aí, para conseguir a vitória do seu candidato. Qual é o plano do Lira? Ele não quer ser o Rodrigo Maia. Né? Rodrigo Maia ficou 4 anos, 2 mais 2, como presidente da Câmara, e saiu, passou a ser um nada, politicamente falando, entenda-se. A mesma coisa ele aplica-se ao Lira. Ele tem medo, ficou 2 mais 2, 4 anos, que saia da presidência e perca o poder que ele teve. Então ele teria, acredita, a continuidade do poder na Câmara dos Deputados e para defender seus interesses privados na figura de Hugo Mota. Vamos ver o que vai ocorrer. A tendência, se fosse apostar hoje, eu acho que por uma pequena diferença o Elmar Nascimento venceria o Hugo Mota. E aí, é claro que o PT é fundamental. E se o Elmar Nascimento se comprometer a não pôr para discussão a anistia do Bolsonaro e golpistas, ele recebe o apoio do PT e provavelmente vencerá as eleições. Vamos ver realmente o que está ocorrendo. Porque vale destacar, nunca se esqueça que o Bolsonaro tem a suspensão dos seus direitos políticos aprovados pelo TSE. Aprovados pelo TSE, 5-2 foi a votação, por 8 anos, o que vai até 2030. Não, aí a questão se aplica ou não ao processo eleitoral de 2030 também. Mas isso é um assunto que mais à frente vai ser discutido com mais cuidado. Ele está olhando para aqui, para 2026, porque ele sabe, se ele tiver um outro candidato, que do coração é o Flávio Bolsonaro, seu filho, mas se ele tiver de apoiar um outro, que seria o Tarcísio, qualquer outro, é quase que impossível, Romeu Zema, Ratinho, muito menos Caiado, essas são chances remotíssimas. Então ele apoiaria, ele quer apoiar o Flávio Bolsonaro, em último caso o Tarcísio, porque ele não confia no Tarcísio plenamente, né? Inclusive aqui no governo de São Paulo, ele vive atacando o Kassab, que é um secretário poderosíssimo do Palácio de Bandeirantes, e que está usando também, claro, o que é politicamente normal, né, a estrutura do Palácio para ampliar, e hoje é o PSD, o partido que tem mais prefeituras no estado de São Paulo. E o Bolsonaro ataca sistematicamente, dizendo como é possível que a presença do governo Tarcísio está presente no governo federal, né? Então tem feito os ataques sistemáticos, mas não tem encontrado até o momento guarida por parte do governador Tarcísio de Freitas. A questão então que se coloca é que se for o Tarcísio, desculpe, tivemos um pequeno probleminha da Enel. Aqui é difícil, é um dilúvio danado, né? Quem está em São Paulo sabe, em algumas regiões da cidade, e algumas houve um pequeno problema em relação à energia, como aqui. Então, só para concluir, lembrar que veja o que está ocorrendo na eleição dos Estados Unidos. A economia americana vai bem, vai muito bem, mas isso não significa alterar a vontade, o desejo do eleitor em quem vai votar no Trump. Ou seja, aquela questão, como no passado, na eleição de Bill Clinton, vocês lembram? O que é essa? Alguém disse lá, o marqueteiro, é economia, estúpido. Agora, a economia, por incrível que pareça, não é um elemento determinante na escolha do eleitor. Como que se fala que metade dos eleitores voltam a votar no Trump, apesar da economia ir muito bem? A Câmara, ela conseguiu ter uma presença grande quando ela foi designada, com a renúncia do Biden, depois ela foi designada, a pré-convenção democrata, a convenção democrata pós, ela pegou um cenário muito positivo. E a economia vai bem, vai muito bem. Mas ela pode perder as eleições, tá? Pau a pau, ninguém sabe o que vai acontecer, especialmente nos tais estados pêndulos, como toda hora falo, né? No Brasil isso pode se repetir também em 2026. Por isso que eu estou falando que ninguém tem reeleição, Lula não tem reeleição garantida. Porque se a economia não tem o ritmo norte-americano, evidente, mas está indo bem, né, dentro do possível, basta ver 3,2% de crescimento, o saldo da balança comercial de 80 bi, taxa de inflação sob controle, taxa de desemprego a menor desde 2012, e outros fatores, outros dados econômicos que mostram isso, não adianta brigar com a aritmética, né? Tá lá. Mas isso não significa que ele está garantido a reeleição, não, porque existem outros fatores, as bolhas, e é uma questão que a democracia vai ter de enfrentar. Até quando as bolhas? E as bolhas são inimigas da democracia, as bolhas do extremismo, entenda-se. Sendo assim, se o Tarcísio, por exemplo, for candidato, não significa que ele vai para o sacrifício, ele pode ganhar. E se ganhar, ele é candidato à reeleição em 30.
E aí, o Bolsonaro vai esperar 2034? Então veja que ele está numa sinuca de bico. Ele está apostando tudo para ser candidato em 26. Que saia essa anistia, pressionando todos, porque ele sabe que o destino político dele é 2026. Porque vamos dizer o seguinte, que o Lula seja reeleito, a possibilidade de um candidato dessa frente ser reeleito em 2030, depois de 8 anos de governo, é muito grande. Especialmente depois do segundo governo, vai já montar a estrutura para 2030. Não poderá ser o Lula, evidentemente, pelo que determina a Constituição, mas alguém da frente. E a candidatura, portanto, do Bolsonaro estaria muito enfraquecida. Né? E ele tem um concorrente que está correndo por aqui, que ele finge que não vê, que chama-se Pablo Marçal. Se ele não for impugnado pelo TSE, tivesse os direitos suspensos por 8 anos, ele vai estar também ali. Né? E ele é muito novo, tem metade da idade do Bolsonaro, poderia ser filho dele sem problemas. E veja que a situação é complicada. Por isso que eu digo, nesse momento, nessa conjuntura, o grande perdedor é Jair e, como ele gosta de falar, Messias Bolsonaro. É isso. Nos encontramos, portanto, amanhã. Vou esperar que sem queda da força por parte da Enel, simpática Enel, fantástica, né? E para sempre trocar ideias sobre a conjuntura e buscar um olhar diferente do que o senso comum apresenta para nós durante quase que 24 horas. Haja senso comum. Nos encontramos amanhã. Até! Olá, eu estou lançando meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor Dr. Marco Antônio Villa e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar.